Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê. Hoje vamos falar um pouco sobre o câncer, o que a gente na nossa medicina chama de câncer, e ver como é que isso é entendido a partir da perspectiva do Ayurveda. Bom, num outro vídeo existe essa explicação sobre a importância do arrancara, sobre a ideia do ego, e sinteticamente é que você precisa ter uma quantidade de comunicação suficiente com o externo e uma quantidade de separação suficiente com o externo. Sempre que você não se protege e a sua barreira, digamos assim, egóica se dissolve completamente, teu interno, tua vitalidade, tua vida se dissolve e se perde, ok? Então um certo grau de ego é importante. E também o contrário, quando o ego é muito fechado, quando você está muito isolado do mundo, aquilo dali perde a capacidade de você trocar fluidos e gases e o que é que seja prana com o externo, e você também morre, tá? Um você morre por, assim, fraqueza e outro por asfixia, em certo sentido, ok? E esse processo de fazer com que a gente se torne um ser saudável, a cada instante está em jogo. Todo momento a gente precisa estar checando se essa barreira está ficando dura demais ou está ficando mole demais, está ficando dura demais ou está ficando mole demais. Na perspectiva do Ayurveda, a gente sempre adoece na nossa mente antes da gente adoecer no nosso corpo físico. Então, o que é, na nossa medicina, a descrição do câncer? Uma célula que despirocou e por algum motivo o nosso sistema imunológico não deu conta de matar aquela célula, ok? Porque todo instante, radical livre está transformando a nossa célula boazinha num ser vilão que vem um sistema imunológico e pega aquele cara e fala o seguinte: aí você, tchau, ok? Então esse sistema imunológico tem que estar ativo. E o que é, na perspectiva do Ayurveda, esse sistema imunológico? Essa parte é muito interessante, é o arrancar. O nosso ego é o policial. Se não tem um cara que está se valorizando, chega um cara fazendo bagunça lá, o cara fala: quer explodir aí? Pode explodir, eu não tô nem aí. Tem que ter uma galera dentro da gente coordenado por algum tipo de sistema, que na nossa perspectiva não existe nada assim, além de células brancas e contagem, não sei o quê, que é um sistema que ativa isso ou não, que faz isso estar saudável ou não. E o que é isso? É a nossa capacidade, um certo grau de amor próprio. De amor próprio é o seguinte: olha, eu, enquanto gota isolado do oceano nesse momento, tenho uma validade. Não é que eu sou a melhor coisa do mundo, sou melhor que o oceano, e também não é que eu sou pior que o oceano. Eu sou uma gota com validade, ok? Dura 80 anos, 100 anos, o que quer que seja, mas essa validade eu estou aqui disposto a manter ela durante esse tempo, porque eu vejo que isso é importante. Mais detalhes sobre isso, mais aprofundamento de psicologia védica. Mas por enquanto a ideia é a seguinte: a gente precisa ter amor próprio num determinado grau, nem de mais nem de menos. O que é esse amor próprio num grau saudável? Quando a gente percebe que a gente contribui para o mundo e que o mundo contribui para a gente. Essas duas coisas têm que estar meio que equiparáveis. Essas duas coisas são tal qual importantes. Isso é um ego saudável, ok? E quando isso perde essa capacidade, o que acontece com o nosso sistema? A gente cada vez mais deixa de lado, no caso do câncer, a capacidade de policiar a si mesmo. Ok? Então, isso é um aspecto bem importante. No caso do HIV, é policial externo. São duas síndromes dentro da perspectiva do Ayurveda com uma dificuldade do ego conseguir se manter, fundamentalmente. É claro que fisiologicamente é completamente diferente, mas fundamentalmente tem esse sentido. Quando é que eu perco a capacidade de me policiar, de me respeitar, de me amar? O câncer, não existe um vírus que a gente culpa. E o HIV, por exemplo, e outros seriam assim: quando é que eu perco a minha capacidade de policiar a minha relação com os outros? Entende? Então, assim, dependendo do câncer onde ele vai se instaurar, isso vai significar um perfil mental distinto. Se for no pulmão, quando é que eu perco a capacidade de me policiar nas coisas que eu estou, de alguma maneira, respirando, tendo vitalidade? Vai ver, você está trabalhando numa coisa que você já há muito tempo se sente sufocada e que não consegue dizer não ou não consegue se impor, e aquilo dali bate no teu pulmão, que seja. Quando bate, eventualmente, no seu fígado, que a sua capacidade de lidar com questões mais fortes, assim, mais difíceis de serem lidadas, mais complexas, você meio que perde a vontade daquilo, você entrega os pontos em um certo grau. Cada um desse vai ter um desse aspecto. Na medula seria muito o aspecto de, assim,
A medula é o centro do seu sistema nervoso, né? E o centro do seu sistema nervoso representa aquele lugar onde as pessoas não acessam tanto. É uma coisa muito, muito assim, dentro da perspectiva da Ayurveda, sutil, no sentido de que é um aspecto muito pouco conhecido da sua mente, e pode ninguém conhecer esse aspecto, é um refinamento energético muito grande, e também é de controle, ok? Se isso atinge a medula de um nível de tal que seja, quando ela se transforma na nossa dificuldade de dar conta uma leucemia, isso está passando a ter uma característica muito forte em termos da gente manter o nosso sistema imunológico vivo, ok? A gente, a princípio, não conseguiu dizer não quanto que a gente precisava para algum setor que afetava o nosso sistema nervoso, e isso se virou de uma maneira mais complexa, mais complicada, com a incapacidade de dar conta de novos problemas. Então, suponha, teve um relacionamento aí que você, durante muito tempo, se sentiu sugada, se sentiu vilipendiada, se sentiu abusada ou qualquer coisa assim, sem conseguir dizer não àquilo, sem conseguir parar aquilo. Aquilo foi carcomendo a tua reserva de força, que a gente chama de Ojas. E chegou um tempo que o teu sistema ficou fraco. Aí quando esse sistema ficou fraco, os policiais já não conseguiam dar conta da galera que eram os vilõezinhos ali, o que a gente chama de radical livre hoje em dia. Ele passou da cerca e fugiu da cadeia. Quando ele fugiu da cadeia, ele não foi lá, no nosso caso assim, na leucemia, foi no presídio e soltou uma galera. Entendeu? Então assim, tem duas etapas desse processo. A gente conseguir, ao mesmo tempo, mergulhar um pouco no nosso processo consciente, entender onde é que essa enfermidade está evidenciando o aspecto do nosso sistema mental, e também ter a capacidade de nutrir novamente esse Ojas, botar mais policial na rua, ok? Então um aspecto seria assim, por que esse cara conseguiu escapar? Esse é um aspecto importante. Mas na hora que ele já escapou, não é só você entender como é que ele conseguiu escapar que vai resolver a questão. Tem que conseguir botar uma galera para botar a casa em ordem de novo. E isso daí a gente faz muito com os processos de desintoxicação e nutrição do sistema para que o nível de Ojas cresça, ok? Mas Ojas é a nossa reserva de força, é o que a gente chama na nossa perspectiva como sistema imunológico, tá? Mas ele é mais do que um sistema imunológico, ele é um sistema imunológico assim funcionando de boa na vida. Tá? Um sistema imunológico que vem um problema, ele vai lá, um guarda educado, fala, olha, meu filho, você não pode fazer isso, não sei o que e tal. Não é uma galera que está tipo correndo atrás do prejuízo. Eles estão sempre com a casa em ordem e está todo mundo funcionando, ok? Então, esse aspecto do componente psicológico, de como se forma, como se instaura a atividade cancerosa, o câncer é fundamentalmente uma perda da nossa capacidade de respeito à nossa própria vida, respeito à nossa própria individualidade em algum setor, ok? Mas sem isso, a gente tem um conceito de que no Ayurveda alguns dos nossos órgãos são potencialmente mais frágeis, ok? E aí o câncer meio que ataca esse lugar onde é potencialmente mais frágil, onde a nossa psique não é tão firme assim. Quanto mais firme a nossa psique, na perspectiva do Ayurveda, mais aquele setor é carregado de prana. Quanto mais carregado de prana ele é, mais ele aguenta o vendaval sem que a rede caia, ok? Só que se aquela rede está um pouco frágil, já bate um ventinho, aquela rede cai fácil, ok? Aqueles fios desabam, não sei o que. Então, nosso objetivo na Ayurveda são dois. Cuidar para que esses setores que são potencialmente mais frágeis, a gente nutra eles, vá lá consertar a fragilidade deles antes de um vento bater, um aspecto mais preventivo, e depois que o negócio bateu e destruiu, a gente conseguir retornar ele. Sempre com esse foco. Eu acho que isso é assim uma contribuição muito boa que o Ayurveda pode trazer para a nossa medicina hoje em dia, que é o entendimento de que existe um componente psicológico muito bem definido em relação àquele processo. E o cuidado desse processo psicológico é fundamental para que esse tipo de patologia não descambe de novo de uma outra maneira, ok? Então, dentro da nossa perspectiva, câncer não é uma coisa que acontece, assim, aquela pessoa ficou com câncer. Câncer é resultado de um processo muito claro de perda de capacidade de se identificar consigo mesmo dentro de uma proporção saudável e colocar isso
aí vai depender de onde ele bate o órgão, né? De uma maneira onde a gente consiga, nas nossas dificuldades principais, sublimar aquilo. Se o câncer é na tireoide, na faringe, não sei o que, vai estar muito relacionado com a nossa capacidade de verbalização, de entrar em contato, de conseguir falar algumas coisas. Se o câncer está no intestino, é muito da gente, de alguma maneira, digerir, dependendo do intestino, né? No intestino delgado, digerir as coisas que são assim mais fortes, sabe? Aqueles assuntos no nosso dia que a gente meio que se eleva, que fica um pouco mais colérico e tal. Esse tipo de... A gente tem a tendência nessa situação, se tem um câncer ali, a evitar um pouco o confronto, se carcomer internamente, sem que corra o risco de ter um confronto ali. Então, e para isso, assim, além, digamos, desse diagnóstico esclarecedor, do quanto aquilo dali realmente, sabe, faz algum sentido, caramba, nunca tinha pensado sobre esse assunto, mas não é que faz sentido. Também ter uma possibilidade de entender que isso não é uma coisa necessariamente, dentro da perspectiva da Ayurveda, só dessa vida. Tudo que acontece na nossa vida, seja o pai e mãe que a gente foi de alguma maneira assim aterrissada ali, até a relação com os nossos amigos, a relação com o trabalho, todas essas coisas expressam lugares onde a nossa mente ainda tem alguma dificuldade de lidar, sem padecimento, sem sofrimento. E esse é o nosso processo de evolução espiritual. Então, a gente entende qualquer acidente, qualquer machucado, qualquer doença, como uma oportunidade de entrar em contato com processos profundos do nosso subconsciente que não estão se resolvendo de uma maneira no dia a dia, que basicamente nossa mente fala assim, eu não estou aguentando mais, o universo está foda aqui dentro. Aí o universo fala assim, então tá bom, eu vou dar um jeito contigo. Aí tipo, puf, põe você numa cilada. Para que aquilo dali saia do subconsciente, você tome consciência de que a situação não está legal. Não está uma coisa só que a gente está aflito sem saber por que está ruim, mas aqui não, agora está patente. Assim, temos um problema visível aqui, não é só uma sensação difusa de mal-estar. Ok? Então, esse é um aspecto importante para a gente olhar esse trauma, esse momento assim desagradável e tudo, de uma maneira a entender que isso é um processo de, assim, foi chamado para uma prova difícil, mas tem grandes chances de quando passar isso tornar você uma pessoa muito mais completa, muito menos aflita de uma maneira existencial sem saber porquê. Certo? Então, beleza. Então, agora a gente vai conversar um pouco sobre as maneiras de lidar com isso na prática, através de mantras, através de ervas, através de yoga, através de alimentação, para que a gente possa, ao mesmo tempo, cuidar dos efeitos colaterais de um tratamento pesado, em termos de quimioterapia, etc., também com a capacidade de se sentir plena de novo, se sentir bem profundamente, ok? Porque isso é um aspecto bem legal. Dentro da perspectiva do Ayurveda, o Majja, que é o tecido que a gente chama de medular, ele é responsável, quando ele está funcionando bem, pelo sentimento de plenitude, pelo sentimento de que tudo está perfeito, pelo sentimento de, cara, tá tão bem feito aquilo ali, tão bem acabado, tão completo. Isso é o sinal de que o nosso tecido medular está funcionando bem, ok? E é isso que a gente vai buscar aqui, agora, num caso onde esse tecido foi extremamente maltratado de uma maneira tão potente. Porque no final, quando a gente estiver se sentindo muito pleno na vida e muito contente, muito tranquilo, isso é um bom sinal de que o nosso programa está fazendo o resultado que ele pretende. Certo? Legal. Então, beleza. Namastê.tiago@gmail.com. Tudo que você precisa para bem viver.